Olá, tudo bem? Mais uma semana passamos, hoje mais uma conversinha de quinta-feira e vamos voltar um pouquinho ao tema da semana passada, onde a gente falava um pouquinho dos nãos, né, que precisam ser ditos, e algumas pessoas me perguntando por que elas não conseguem dizer não e como fazer para conseguir dizer não. Então, acho que vamos tentar conversar mais um pouquinho sobre isso, ver se eu consigo ajudar um pouquinho vocês. Dizer não é um processo de aprendizagem e tem muito a ver com o nosso estado de autoconhecimento e de maturidade. Quando a gente é pequeno, logo que a gente começa a entender como a vida funciona, toda vez que a gente bate o pé e diz não, a gente é rotulado como egoísta, a gente é chamado de egoísta. E egoísta é uma palavra feia. Nós não gostamos de que nos achem que somos egoístas. E as pessoas nos dizem e nos acusam, só pensa em ti, tu só quer olhar o teu umbigo, essas coisas assim. Então, há uma leitura errada do que é ser egoísta e do que é saber priorizar-se, né? Fazer as melhores escolhas. Mas isso muito cedo é negado à maioria de nós. A gente tem que conceder, para a gente não ser visto como uma pessoa que só pensa em si, a gente acaba então cedendo, abrindo mão de muitas coisas, para não é um rótulo que nos cabe, o que a gente consiga conviver muito bem. Por outro lado, além dessa condição, existe mais outras tantas, mas algumas importantes eu tenho muita dificuldade, a maioria de nós tem muita dificuldade de perceber o tamanho que ocupamos na vida das pessoas. O sentir-se amado, o sentir-se efetivamente querido, nos coloca sempre e muitas vezes em situação de dúvida, o quanto efetivamente somos amados. Como nós não temos essa garantia desse amor, a gente não sabe mensurar a qualidade e o tamanho desse amor, a gente opta por não pôr esse amor em risco. Então, a gente não se posiciona porque teme a perda. Isso muito ligado a uma situação de um sentimento de menos-valia. Às vezes eu coloco a pessoa num patamar muito acima de mim e sinto que essa pessoa faz um grande favor em me querer e eu não estou à altura dessa pessoa, então eu concedo muito para não perder esse lugar na vida das pessoas. Outra situação eu tenho coisas envolvidas, por exemplo, situações familiares, onde o meu não pode mexer com a estrutura que eu percebo que é frágil, né? Que não tem uma sustentação definida para dar conta de um não preciso meu. Então, para eu não pôr a estrutura em risco, eu concedo e digo sim, né? Porque eu não tenho exatamente claro o quanto essa estrutura é forte para suportar um não meu. E tem outras situações também que é uma situação de eu não saber qual é o meu lugar e eu não saber exatamente o que eu quero. Eu não sei o que é o melhor para mim. Então, se eu não sei o que é melhor para mim, qualquer coisa serve. Me é fácil dizer sim, porque o não também não me beneficia, porque eu não sei qual é o caminho, qual é o lugar que eu quero ocupar. Então, se eu me desconheço, se eu não sei o que é relevante para mim, os outros podem ir decidindo para mim, porque para mim está tudo bem, dá trabalho, é incomodativo eu ter que estar discutindo, dizendo e me posicionando, então eu permito que o outro decida por mim e está tudo bem, né? O que é importante a gente enxergar? Não sei se vocês se lembram do José Ângelо Gaiarsa. O Ângelo, ele tinha um programa na televisão e ele escreveu um livro chamado Querida Mamãe. É um livro que eu tenho até hoje, eu recomendo para as mães que leiam, porque o Gaiarsa falava muito desse tema e ele chamava das mulheres indignas, que eram mulheres, por serem tão inseguras e tão desconfiadas do tamanho do amor que a família nutria por ela, ou que as pessoas nutriam por ela, que elas se tornavam permissivas. Então, se tornavam indignas na medida que elas não se sentiam dignas de merecer afeto e indignas na medida que não se posicionavam e permitia que as pessoas fizessem o que bem entendessem com elas. E que essas mães
faziam grandes estragos, porque eram mães que não educavam, eram mulheres que não davam limites, não limitavam a relação, e eram mulheres que criavam situações de extremo desrespeito em relação a elas mesmas. Então, assim, são muitos os fatores que estão envolvidos no processo do não. Uma das formas da gente enfrentar isso é a gente se conhecer. Eu sempre digo que as brigas boas a gente tem que brigar, a gente não pode fugir delas. Mas para a gente saber quais são as brigas boas, a gente tem que se conhecer e saber que determinadas coisas fazem parte da nossa estrutura, da nossa personalidade, que isso para nós é importante e que sobre isso eu vou discutir enquanto eu tiver forças, porque isso me é caro. E que tem outras coisas que eu vou deixar passar porque isso não tem relevância, isso não tem importância. Então, isso passa por um processo de autoconhecimento, porque essa afirmação precisa passar por um senso de validação minha. Eu tenho que saber por que eu estou brigando. O não precisa ser dito, eu preciso me posicionar. E não precisa ser dito só por ser dito. Ele ser dito porque eu tenho que ter o direito de fazer as minhas escolhas e ser respeitada pelas escolhas que eu faço. Então, o não, ele precisa ser dito para eu achar o meu lugar e reencontrar o meu caminho. Como é que se faz isso? Se conhecendo, sabendo que em determinados momentos eu vou ter que me posicionar, por mais que isso façam as pessoas que eu amo sofrerem. Eu vou ter que aprender a dizer esse não. Porque o sim, muitas vezes, ele é cômodo, mas ele não muda, ele não traz consigo a mudança. E muitas vezes a gente precisa um não redondo, né, para ocasionar a mudança que a gente precisa e realinhar a vida. Então, eu espero ter ajudado um pouquinho mais vocês, uma pincelada sobre tudo isso. E vocês podem me mandar perguntas, eu vou seguir respondendo. Eu tenho conversado com vocês, foi uma semana bastante produtiva, eu estou aqui para isso. Minha intenção é ajudar, né? Então, façam perguntas. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acham que ele pode ajudar, divulguem, compartilham, vocês vão estar me ajudando assim e ajudando outras pessoas também. Até quinta-feira que vem, eu sei que é rapidinho, né? Mas eu também não quero cansar vocês, eu sei que tem muitas lives, muitos vídeos, e eu não quero ser uma pessoa a mais, eu gostaria realmente de tocar os corações de vocês com as minhas conversas por aqui, tá bom? Um beijinho, uma boa semana para vocês, até quinta que vem.